Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 8 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, as considerações a serem observadas no dia de hoje nos propõem subir a um patamar ainda mais elevado, do qual já podemos nos encontrar. A primeira leitura, que vai direto ao assunto no que se refere amor ao nosso semelhante, ainda nos sugere refletir quantas atrocidades podemos cometer contra o nosso semelhante se de fato não aprendermos a se relacionar com o nosso próximo ou não aprendermos a nos conhecer a nós mesmos. Notem que os mandamentos que São Paulo descreve se referem ao nosso próximo e não se trata daquela primeira tríade relativa ao amor a Deus. Os mandamentos de hoje se dizem: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, ame o próximo como a ti mesmo. Todos esses mandamentos, veja só, estão direcionados a um amor horizontal, ou seja, temos que aprender a lidar com as coisas terrenas para podermos lidar com as coisas do céu. Ora, se malemar sabemos nos relacionar com as coisas da terra, como iremos querer subir até o céu? Não seria isso uma espécie de presunção inconsciente? Anselmo Green, um monge do deserto, escreveu um livro que se chama O Céu Começa em Você. Entre outros detalhes do livro, ele explica que, em primeiro lugar, o ser humano deve aprender a conhecer-se a si mesmo. Conhecendo-se, é fato que conheceremos ainda melhor quem nos criou. Com isto, Anselmo Green, com a sabedoria dos padres do deserto, nos deixa verdadeiros apotegmas que nos faz refletir sobre o nosso autoconhecimento. Este é um tipo de ensinamento filosófico socrático, já antes do tempo de Jesus, que aliás era encontrado na porta do templo de Apolo em Delfos, que se diz assim: conhece-te a ti mesmo. Mais tarde, no século V depois de Cristo, Santo Agostinho aprimora ainda mais esta máxima ao dizer: conhece-te, aceita-te e supera-te. Ora, quando aprendemos a nos conhecer, inevitavelmente precisamos contar com a graça de Deus, visto que, ao conhecer quem realmente somos, por vezes nos leva a caminhos de frustrações ou tipos de desolações. Contudo, quando somos auxiliados pela graça divina
ao nos conhecer quem realmente somos, aprendemos a nos aceitar do jeito que somos, do jeito que Deus nos criou. A consequência disso deve ser a superação. Por isso se diz, através de Santo Agostinho, supera-te. Daqui podemos extrair uma belíssima relação com o que se diz no Evangelho de hoje. Quando escutamos Jesus dizer que os seus discípulos devem aprender a serem pessoas desapegadas, seja dos próprios relacionamentos familiares, como também aos bens passageiros deste mundo terreno. Caso contrário, corre-se o risco de Jesus bater a porta desta ou daquela pessoa e talvez, por falta de conhecimento próprio, saber quem realmente somos e para que fomos criados, pode ser que esta ou aquela pessoa recuse o convite amoroso de Jesus em sua vida. É bem verdade que a natureza humana foi corrompida pelo pecado original e, em virtude disso, por vezes não sabemos quem somos ou para que fomos criados. No início de tudo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esta é a nossa verdadeira identidade. Enquanto não redescobrimos tal identidade, ainda permaneceremos apegados aos bens palpáveis deste mundo. A renúncia que Jesus nos pede no Evangelho de hoje requer conhecimento de si mesmo e também de quem nos criou. É preciso aprender a verdade sobre a história do ser humano. Desse modo, começamos uma nova etapa em nossas vidas. No contexto religioso, a partir do novo nascimento nas águas batismais, dizemos ser novas criaturas, as quais reaprendem, a partir do Verbo encarnado, a se relacionarem de forma desinteressada com o seu semelhante. É algo nesta linha que a mensagem paulina, na primeira leitura, quer nos fazer refletir, ao dizer que não podemos cobiçar as coisas alheias, não podemos cobiçar a mulher do próximo, não podemos matar, não podemos roubar, etc, etc, etc. Se queremos ser discípulos de Jesus, devemos aprender a renunciar a nós mesmos, às nossas próprias vontades, os nossos próprios egoísmos, as nossas próprias mesquinharias. Todas elas deverão ser renunciadas. Como se diz no Evangelho, renunciar nossas próprias vontades, mesmo sendo nossa família ou algo semelhante a isso. Santamente, foi assim que Nossa Senhora o fez quando disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma citação de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ou também como fez São José após a visita do anjo Gabriel em seus sonhos. Se diz: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa, que é Maria. Uma citação de São Mateus 1, 24. Aceitar esta dimensão na vida espiritual e humana requer renúncia de si mesmo. Veja que esses são dois grandes exemplos, Nossa Senhora e São José, que renunciaram às suas próprias vontades, seus próprios projetos de família, tanto família humana como num contexto geral. Enfim, segundo o contexto evangélico que nos apresenta a renúncia de Nossa Senhora e de São José, nos parece que Nossa Senhora teve maior facilidade de aceitação do projeto de Deus em sua vida do que inicialmente aconteceu com São José, o que não diminui em nada a renúncia amorosa e posterior de São José. Ao inverso disso, visto que Deus se utilizou de ambos como instrumentos de sua graça. Conheça-te
Aceita-te, supera-te, dando permissão da ação de Deus em sua vida e em sua casa, para que assim possa aprender a amar verdadeiramente a você mesmo e ao seu próximo. Deus abençoe você e toda a sua família.